Olá, sou Trindade Costa e quero que você seja bem-vindo ao Podcast 1. E para iniciarmos, eu conto com a presença da médica veterinária e coordenadora de curso da UNAMA Santarém. Eu tenho o privilégio de conversar com a professora mestra Brena Vignotti. Que bom lhe ver no pódio. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Sra. Trindade. Um prazer, uma honra estar aqui. Fale os caminhos que lhe direcionaram para a área da saúde e de onde vem esse carinho tão grande que a senhora tem pelos animais. Conte pra gente um pouquinho dessa sua trajetória. Então, essa semana a gente teve um evento, aí recebeu o pessoal do conselho e teve uma fala que inclusive foi da professora Patrícia, que foi a minha coordenadora na época que eu fiz graduação. E ela foi muito feliz na fala dela de falar que todos nós temos uma parte do médico veterinário dentro da nossa casa, andando na rua e tudo, né? Então, todo produto de origem animal que a gente come ou conhece alguém que come, passou pelo médico veterinário. Então, o médico veterinário está sentado ali na nossa mesa, num pãozinho com ovo, num leite que a gente está tomando, numa carne que a gente está assando. E a gente percebe que ele está inserido muito nisso. Quando eu escolhi fazer medicina veterinária, eu tive a oportunidade de escolher outros cursos na época. E fui aprovada em outras instituições. E aí eu optei por fazer veterinária, que era a antiga FIT, e optei por fazer, ao mesmo tempo, enfermagem na Estadual do Pará. E eu comecei bem ao mesmo tempo, as duas. E quando eu comecei a fazer a enfermagem, eu tive um olhar de que aquilo não era para mim. E aí não era paga, né? E em compensação a veterinária era uma particular, não era um curso barato, não é, né? Mas eu tive a bênção, né, da minha família de dizer, faça o que você achar melhor para você. E aí eu saí da enfermagem, porque eu não me identifiquei com o curso, e aí pode até parecer, nossa, mas é praticamente a mesma coisa. Mas não é, gente. Humano é uma outra parada e eu prefiro os animais, porque foi o meu amor ali. Porque a gente já tem esse vínculo, né? Quando a gente tem um animal em casa, a gente já tem um vínculo, um afeto com os animais que a gente tem. E aí, quando a gente conhece mais a área, se aprofunda dentro da graduação, aí que a gente vai querer explorar mais. E aí a gente vai se descobrindo. Então, foi isso que aconteceu comigo. Me despertou algo que eu queria, mas eu não tinha certeza se eu queria. Mas quando eu tive ali aquela experiência da primeira semana de conhecer a área de atuação, o que um veterinário fazia, não tive dúvidas. Saí da estadual da enfermagem e fui fazer a veterinária. E aí, na veterinária, eu aproveitei todas as oportunidades que eu tinha, né? Não tinha muitas oportunidades, era um primeiro curso em Santarém. Além de ter poucos veterinários, tinha poucas clínicas. O primeiro curso sempre tem aquele desafio, né, de ir abrindo os caminhos mesmo. Então, toda a oportunidade que eu tinha de ir para fora, Belém, fazer estágio, estudar, ir para outra universidade, eu ia. Então, a gente sempre montava equipes de alunos para fazer estágio, por exemplo, na Federal do Rural, lá de Belém, que tem um curso. E aí a gente conseguiu ir buscando esse a mais, né? E graças a Deus deu muito certo o curso. A gente está aí até hoje para contar essa história. Hoje é um curso totalmente diferenciado na região. A gente não tem dúvida da qualidade do ensino que a gente tem aí do curso. Somos referência nesse ensino, graças a Deus. E isso aconteceu porque lá atrás, né, a gente acreditou nesse sonho e viu que era possível fazer medicina veterinária aqui, apesar das condições, né? Porque a gente tem que considerar o cenário que a gente está hoje a nível de Brasil. Nós somos Amazônia, nós somos distantes, temos aí as distâncias de rios, que a nossa locomoção ela é muito diferenciada do restante do país. Então, é desafiador, né, fazer a medicina veterinária girar no interior ainda, né, fora das capitais. E deu muito certo. Então, a partir daí, do que eu consegui me formar, né, em 2012 para 2013, e imediatamente eu já fui atuar na clínica de pequenos, porque sempre foi o meu perfil da graduação, a clínica de pequenos. E, paralelo a isso, eu ingressei também no mestrado. Então, eu fazia mestrado, fazia clínica de pequenos e ainda fiz uma outra especialização, também dentro da área de pequenos. Assim que eu finalizei meu mestrado, que a gente insere também, a gente tem esse contato maior, né, da vida acadêmica em si, de outro lado, não mais de aluno, mas também de professor, você começa a querer outras coisas além, né? Claro. Então, eu fui em busca, né, de dar aula e aí consegui voltar para casa. Entrei em 2017 como professora e em 2019 eu assumi a coordenação do curso, que é onde eu estou até hoje, à frente do curso, né? Então, é uma experiência assim, muito
muito bacana, porque a docência ela te proporciona um outro olhar da tua profissão, né? De sair ali de um certo conforto que fica, né? Porque você foi preparado para ser ali um médico veterinário, clinicar, tudo. Mas você não é preparado na graduação, no bacharel para dar aula. Claro. E ali te tira da tua zona de conforto total. Mas a partir do momento que você se identifica, que você gosta, acho que a gente nem se imagina não sendo professor, né? Hoje eu sou mais professora do que médica veterinária até. Porque a minha vida é 100% hoje voltada para a docência. Olha que bacana, interessante. A senhora tem um carinho mesmo pela área da medicina veterinária. Quando a senhora começa a falar sobre o curso, a gente percebe que a senhora, seu carinho é muito grande por essa área. Eu sei que a medicina veterinária ela tem um papel fundamental para a sociedade e principalmente para os animais. Em que a medicina veterinária contribui para a nossa sociedade? Nossa, em vários fatores, né? A gente sempre busca conscientizar tanto o aluno que está ingressando, que não tem muito esse conhecimento, quanto as pessoas, a população em si, sobre a questão que a gente cuida de, não só é saúde animal, é saúde humana e é meio ambiente, é uma tríade. Estão totalmente interligados. Então, a gente não pode ter um olhar do médico veterinário como um profissional da saúde animal apenas. Porque é aquilo que eu falei, o que a gente come passou pela aprovação de um médico veterinário. A carne, o leite, o mel, os ovos, você só vai comer porque o médico veterinário falou que aquele produto ele está inócuo, ele está apto, ele é de qualidade, tem segurança alimentar para você comer. Caso contrário, ele é condenado dentro lá do frigorífico, dentro da indústria de alimentos, e ele não vai à mesa. Só quem pode fazer isso é o veterinário. Então, se eu libero um produto que não está em condições de consumo e ele é consumido, eu vou ter ali, por exemplo, o que eu chamo de ou uma zoonose ou uma doença transmissível por alimento que vai gerar uma intoxicação alimentar, gerando, por exemplo, levando até um paciente à morte. Então, isso está totalmente conectado. Falando de zoonose, né? Que são as doenças que são transmitidas dos animais para os homens. Isso é um problema de saúde pública. Hoje a gente tem uma vitória dentro do Conselho, né, de Medicina Veterinária Federal, porque o médico veterinário ele foi incluído agora no NASF, que é o Núcleo de Assistência Familiar. Então, no NASF eu tinha enfermeiro, eu tinha farmacêutico, eu tinha médico, mas não tinha veterinário. E quem é que sabe da zoonose, da doença do animal que é passada para o humano? É o veterinário. Então. Aqui em Santarém nós tivemos um tempo uma secretária de saúde. Sim. Que ela é médica veterinária, né, doutora professora? Daiane Lima, que não é mais secretária aqui, mas é secretária hoje em Ananindeua e faz um trabalho excelente. Então, ela contribuiu muito no período que ela ficou em Santarém e agora ela contribui muito em Ananindeua. Então, assim, vai muito além de clinicar, vai muito além de boi, de cavalo, né? A gente está inserido em cenários assim essenciais para a saúde humana e para a saúde ambiental. Um grande exemplo disso é Covid, né? Covid está aí para provar para a gente, até hoje, que provavelmente, qual foi a origem dessa doença? Foi uma transmissão de um vírus de um animal exótico, silvestre. Porque lá na China eles têm a cultura, né, de ingestão, de venda mesmo, de animais exóticos. É algo cultural, apesar de não ser algo legal, mas é algo cultural e que ainda tem muitas camadas ainda para falar desse assunto. Mas é algo que mostra para a gente que o desmatamento, que está totalmente influenciado quando o animal sai da sua zona natural, que é a floresta, que é lá a mata, tudo, e ele entra no cenário urbano, ele está trazendo ali diferentes tipos de micro-organismos. E o homem, ao entrar em contato com isso, ele pode desenvolver diversas doenças ainda desconhecidas. Então, do Covid para frente, a gente ainda pode ter muita surpresa por aí. Olha só, tomara que sejam surpresas boas, né? Tomara. Só o aprofundamento da pesquisa, de novas descobertas para melhorar exatamente. A vida das pessoas. É por isso que é necessário o incentivo à pesquisa. Isso é muito importante. E, professora, além do que a senhora falou, quais são as possibilidades de profissional do graduado de medicina veterinária? Na instituição que a senhora trabalha, na UNAMA, ela oferece algum suporte para os estudantes buscarem essas oportunidades? Sim. Então, hoje a gente tem, pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária, mais de 80 áreas de atuação. Então, a gente vai desde o básico, que é a clínica de cães e gatos, clínicas de animais domésticos, né, que é o que a gente sabe, boi, cavalo, gato, cachorro, até a parte, por exemplo, de patologia mais específicas, laboratorial, perícia veterinária. Então, os grandes centros de perícia,
eles precisam ter um médico veterinário inserido nisso. Resgate, a área de animais silvestres, né? Resgate de fauna, é uma área muito emergente hoje no campo da medicina veterinária. Biotecnologias da reprodução, é um mercado ali para quem gosta da parte de grandes, a parte das biotecnologias da reprodução é um garimpo sem malária. Porque você trabalha com grandes produtores rurais que querem o quê? Eles querem carne, gerar carne num curto espaço de tempo. E só quem vai fazer isso é a biotecnologia, é o manejo reprodutivo, quem tem o conhecimento de ser o médico veterinário. Então, assim, esse é um básico, né? Aí entra outra área totalmente diferente, a inspeção de alimentos. O médico veterinário inserido ali na parte de inspecionar frigoríficos, tanto de carne bovina, de pescado, né? De todos esses animais aí que gera alimento para a população. Eu vejo que o mercado para o profissional da medicina veterinária é muito amplo na nossa região, né? Porque a gente vive numa área de pecuária, né? Isso. Onde exporta muita carne, Isso, muito a gente produto inclusive animal, né? tem, né, frigorífico que exporta tanto peixe para a China quanto carne. Então a gente vende daqui de Santarém para a China tanto carne bovina quanto a carne do pescado, né? E aí, inclusive, voltando à pergunta anterior, o que a instituição faz, né, para proporcionar isso? Então, hoje a gente tem um núcleo de trabalhabilidade, que ele dá esse apoio para o nosso aluno estar inserido dentro de empresas onde ele possa estagiar e ele ainda possa ser remunerado por isso. Então, ele já consegue atuar profissionalmente desde o início do curso. Então, se ele for um aluno que ele vai correr atrás, que ele for aplicado, ele vai estagiar a vida toda dele da graduação. E esse aluno ele é diferenciado para o mercado. Porque, na maioria das vezes, quando ele está no período final e está no estágio, ele já sai empregado naquele local de estágio. As práticas contribuem, né, para a formação dele, né, professor? É um curso muito prático. Então, o aluno ele começa a ter prática a partir do segundo período. Para nós finalizarmos esse bate-papo, eu gostaria de saber da senhora quais são os principais desafios enfrentados pela medicina veterinária atualmente e como eles podem ser abordados no futuro? Olha, um dos grandes desafios foi exatamente isso que eu falei, né? A população enxergar o médico veterinário não só como médico de animais, mas como um médico que está ali para servir a todos, ao ambiente, ao homem e ao animal. É um conjunto, ele não pode ser visto só isolado. Então, esse é um desafio, porque às vezes a população não tem esse conhecimento. E aí, por exemplo, quando uma profissional de medicina veterinária assume um cargo da saúde, que foi o caso da nossa Daiane lá... Chamou muito atenção, né? Muito atenção, foi uma polêmica. Nossa, uma médica veterinária assumindo um cargo de um médico de humano ou um enfermeiro, né? Então, a falta de conhecimento é um desafio para a gente, porque o nosso desafio hoje é levar esse conhecimento para quem não tem ele. E a maioria da população não tem esse conhecimento sobre o papel do médico veterinário. Então, eu diria que esse é o maior desafio hoje. Olha, quanto é importante a atuação do médico veterinário Sim. na sociedade e quanto contribui para todos nós. Diante de tantos desafios, a senhora acredita que o mercado de Santarém, a área de Santarém, absorve bem esses profissionais? Absorve. Eu lhe diria assim que não sai empregado do curso quem não quer. Olha, porque vaga tem. E assim, a gente é uma região, é o único curso da região. Então a gente não atende só Santarém, a gente atende todo o Baixo Amazonas, o oeste do Pará. Essas cidades todas eu recebo proposta. Professor, eu preciso de indicação, estou precisando de médico veterinário em Novo Repartimento, preciso de médico veterinário em Itaituba, em Uruará, em Monte Alegre. Me dê uma indicação. Que bacana, isso é muito bom. É o tempo todo. Por isso que eu digo, não sai empregado quem não quer. Olha. E além assim, qual é que é a vantagem da medicina veterinária? Não é só a empregabilidade, mas é a trabalhabilidade. Se você não quiser, você é o seu patrão. Você pode montar a sua empresa, prestar sua consultoria, montar o seu consultório, fazer o seu atendimento a domicílio. Nós temos percebido que em Santarém tem surgido um grande número de lojas relacionadas a animais, né, professor? Isso. É um mercado em ascensão no Brasil. É isso que eu ia dizer, é um mercado em ascensão. Muito bom saber disso. E, professora, muito obrigado. Foi uma satisfação muito grande contar com a sua presença aqui no Podcast 1. Muito obrigada também. Agradeço aí a me chamar pelo convite. Estou à disposição sempre. Essa foi a professora Brena Vignotti no Pódio 1.